Olá pessoal, vamos falar agora do programa de uma pessoa sustentável. Como eu estava anteriormente falando, eu estava, como é que se diz? A gente estava fazendo a leitura dos documentos no site da prefeitura, certo? Prefeitura de João Pessoa, joaopessoa.pb.gov.br, certo? Aí eu baixei agora o plano diretor de reassentamento, tá? Como esse documento ele não é tão jurídico, vai ter alguns momentos que eu vou dar uma paradinha para dar uma lida e explicar, certo? Então vamos começar. Esse documento é curto, tem apenas 129 páginas, ok? Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR, Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentado do município de João Pessoa. Segundo produto, revisão do Plano de Reassentamento e Relocalização, PDRR. Informações gerais do projeto, dados, o consultor foi Rutschenberg, consultor individual para apoiar nas atividades sociais foi Caio Mário Silva e Silva. Cabeçalho, né? Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Integrado e Sustentável do município de João Pessoa, BRL 1421, Plano Diretor de Reassentamento. Aí aqui é o sumário, a apresentação, contextualidade, etc. Eu não vou perder tempo lendo o sumário, tá? Porque eu vou ler os títulos das próximas páginas. Lista de figuras, mapas da comunidade e aí vai. Também não vou perder tempo lendo sobre isso. Vamos lá. Apresentação. A Prefeitura Municipal de João Pessoa assinou junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, uma operação de crédito para o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa. Parêntese BR-L 1421. Trata-se de um programa multissetorial de múltiplas obras, cujo objetivo geral é promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por meio da melhoria urbano-social, econômica e de gestão municipal. Os objetivos específicos são diminuir áreas de urbanização precárias, significa sem infraestrutura, com algum risco, reduzir o déficit habitacional e modernizar os instrumentos de planejamento e gestão municipal, entre outros. O programa apoiará ações de urbanização em 8 comunidades do Complexo Beira Rio, o CBR. Entre essas ações está a substituição de moradeiros de risco por moradias dignas para as famílias de baixa renda, residentes em edificações precárias. Adicionalmente, o programa apoiará a reinstalação e desenvolvimento dos casos de atividades econômicas instaladas em edificações na mesma situação. E processo irá requerer deslocamento da população dos imóveis em risco para os novos imóveis, que serão construídos ou adquiridos por meio do programa. Para regular a apresentação e implantação do processo, foi elaborado em 2015 o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRR. Considerando o processo de reassentamento em dois complexos, quais sejam o Beira Rio e o Linha Férrea, que juntos provocariam o deslocamento involuntário de 1.583 famílias, envolvendo mais de 7.000 pessoas. Em 2017, ajustes do programa e revisões das magnitudes do processo de reassentamento motivam uma revisão do plano. Entre elas, a decisão de considerar apenas o complexo Beira Rio, o que reduziu a quantidade do reassentamento para 851 casos. É procedente salientar que a decisão de focar o reassentamento apenas no CBR cumpre a primeira recomendação do OP 710, que consiste justamente em reduzir o máximo possível a quantidade de pessoas submetidas ao reassentamento involuntário. Reassentamento involuntário, gente, é quando você sai de um local para outro sem opção de ficar, tá? Você não tem opção voluntária, por livre e espontânea vontade. O PDRR, o Plano Diretor de Reassentamento, estabelece conceitos, normas e procedimentos operacionais para serem aplicados ao longo do ciclo do processo de reassentamento, em consonância com a Política de Reassentamento Involuntário, OP 710 do Banco.
O PDRR representa o compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para tratar do processo de reassentamento em consistências com as políticas operacionais do BID, relativas ao assunto e com o marco jurídico do país, além das boas práticas da municipalidade com relação ao fornecimento de moradias para a população de baixa renda. Nesse contexto, a abordagem do tema está organizada em 7 capítulos. O capítulo 1 apresenta a contextualização da cidade de João Pessoa e do Programa do Desenvolvimento Urbano Integral e Sustentável. O capítulo 2 apresenta as pautas para o reassentamento voluntário, incluindo o registro das políticas operacionais do BID, que deverão ser seguidas, bem como do marco legal do país, para a realização de reassentamento voluntário e os instrumentos existentes. O capítulo 3 proporciona uma caracterização da área quanto aos aspectos socioeconômicos, sobre a área de intervenção, sobre as 8 comunidades do CBR, tanto em relação às edificações e famílias instaladas na comunidade, como aquelas em situações de risco que deverão ser substituídas com recursos do programa. O capítulo 4, de caráter operacional, explicita os procedimentos operacionais que permitem transformar em ações concretas a vasta recomendação encontrada em capítulos anteriores. Ainda que façam parte dos procedimentos, os temas de envolvimento das partes interessadas, realização de consultas e o sistema de queixas e reclamações foram colocados em separado, estando apresentando nos capítulos 5 e 6, respectivamente. O capítulo 5 apresentará as questões do envolvimento das partes interessadas e a realização das consultas públicas. O capítulo 6 apresenta os mecanismos de reclamações e queixas. O capítulo 7 apresenta a recomendação da sequência de implementação do PDRR, que é o Plano Diretor de Reassentamento. E, finalmente, do capítulo 8, o leitor encontrará cronograma e estimativa dos custos requeridos para a implantação do Programa de Desenvolvimento e Reassentamento, seguindo os preceitos enunciados deste documento. O primeiro PDRR foi elaborado em 2015 e atualizado em 2017, a partir de diferentes estudos e pesquisas de campo realizados por equipe formada por técnicos de diversas secretarias municipais de João Pessoa. Na época, os coordenadores do trabalho, Marília Escombate, Caio Silva e Silva e Joelma Medeiros, atuaram em pesquisas de campo, realizadas através dos seguintes encaminhamentos. Item 1. Contagem por meio de aerofotocarta de todas as edificações do Complexo Beira-Rio. Item 2. Elaboração de mapas base de cada comunidade. Item 3. Trabalho de campo em cada uma das comunidades do CBR, com contagem de cada uma das edificações existentes, corrigindo, quando pertinentes, as informações dos levantamentos por foto aérea. Para cada edificação de cada comunidade foram registradas características físicas das edificações e da população residente. Cada uma das edificações foi fotografada e os respectivos dossiês fotográficos estão anexados ao PDRR 2017, item 4. Depois de levantados e qualificados os imóveis, o passo seguinte foi definir uma poligonal de risco e sobrepor os mapas de cada comunidade, de maneira a poder isolar do total das edificações que apresentassem riscos geológicos de enchentes e desconformidades ambientais e urbanísticas. Além das pesquisas de campo, o PDRR contou com o levantamento de base secundária e também com pesquisas na área jurídica, coordenada pela Procuradoria-Geral, que realizou o levantamento dos marcos jurídicos existentes e também das necessidades do município que deverão ser elaboradas para a implementação do PDRR, incluindo o projeto de lei para institucionalização do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. Outra frente de investigação importante foi sobre os aspectos do mercado imobiliário de João Pessoa, onde foi realizada uma pesquisa documental e outra de campo. A pesquisa documental foi realizada sob coordenação da Unidade de Execução do Programa, UEP, com participação de outras instâncias,
CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e SENHAB, Secretaria Municipal de Habitação, e visou uma análise de preços imobiliários em vários bairros de João Pessoa. A finalidade desta investigação foi obter indicadores para a aplicação de uma das alternativas de relocalização propostas para a reposição de moradia afetadas, qual seja a compra de moradia no mercado imobiliário. Sobre os aspectos do mercado imobiliário das comunidades, a SENHAB realizou, através do Departamento de Regularização Fundiária, uma sondagem expedita em campo por amostragem, perguntando qual seria o preço atribuído à sua moradia pelo dono proprietário residente no imóvel, além das pesquisas de campo e estudos indicados nos parágrafos em epígrafe. A elaboração do PDRR observou estudos disponíveis, em especial o Plano Municipal de Habitação, SENHAB, ano 2014, o estudo sobre enchentes realizado por Idom Cobrap, e também de 2014, e cadastros de cada uma das comunidades realizadas pela SENHAB em 2013 a 2014. Considerando o tempo decorrido entre a última versão elaborada em 2017 e o ano de 2020, a proposta então prevê que sejam informados e atualizados os dados para este plano. Considerando as visitas a campo realizadas em março de 2020, o diagnóstico socioterritorial elaborado em abril de 2020 e o termo de referência em agosto de 2020 para a contratação de equipe especializada e que contém dados mais recentes sobre este escopo. Vamos lá. Eu vou ler o capítulo 1, certo, gente? Aí amanhã ou depois eu arrumo um jeito da gente fazer outros, tá? Vamos para o capítulo 1 do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Programa João Pessoa Sustentável. Vamos lá. Capítulo 1, item 1.1, contextualização. João Pessoa é uma cidade de médio porte, capital do estado da Paraíba, localizada na região nordeste do Brasil. Ocupa uma extensão territorial de 210 km² e possui uma população de aproximadamente 723.515 habitantes, sendo 337.783 homens e 385.732 mulheres, de acordo com dados do IBGE ano 2010. Distribuídos em 269.608 endereços urbanos e 1.261 rurais, sendo numa densidade demográfica de 3.421 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o Marco da Gestão Ambiental e Social, MGAS, em 2019, página 12, trata-se do principal polo da região metropolitana de João Pessoa, criada pela Lei nº 59, de 2003, e composta atualmente por 12 municípios com população estimada em 2018 de 1.266.463 habitantes, que representam 31,96% da população do estado. Entre 2000 e 2010, o município apresentou um crescimento populacional expressivo, com um crescimento de 21% na década de 2000. A população atualmente, segundo a estimativa do IBGE em 2018, é de cerca de 800.323 habitantes, representando 63,19% da população da região metropolitana, que ocupa uma extensão territorial de 211 km². Nos últimos anos, por forte fluxo migratório, advindo das demais cidades paraibanas,
o número de pessoas residindo em moradias precárias e sem serviços essenciais aumentou consideravelmente. No início dos anos 60, 1960, praticamente não havia favelas na cidade, mas seu crescimento começou a ganhar significativa expressão no início para o final da década de 1970, quando passaram de 16 para 31 nucleações, tendo proliferado ainda mais a partir de 1980 nas faixas de domínio da rodovia de ligação com Cabedelo, PR-230, e em outras áreas carentes de infraestrutura e inadequadas para moradias. Vale dos rios, mangues, regiões de topografia acidentada, linhas de transmissão de energia elétrica, entre outros. Sendo assim, em 1989, a cidade já contava com 150 núcleos urbanos informais. O IBGE tem o cadastro de 64 bairros na cidade de João Pessoa e, de acordo com o censo de 2010, existem núcleos urbanos informais, favelas, em 59 bairros, o que representa 12,7% da população da capital, sendo equivalente a mais de 100 mil habitantes. Até o ano de 2012, João Pessoa contava com 35 áreas que necessitavam de projetos de construção ou melhoria de habitações. Contabiliza-se também 3.505 processos de regularização fundiária. Aproveitando essa questão da regularização fundiária, vamos para o Google. O que é regularização fundiária? Regularização fundiária se refere a uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que objetiva a regularização de ocupações clandestinas em uma cidade e a titulação de seus ocupantes como proprietário. Há dois tipos de regularização fundiária, a urbana e a rural. O que significa regularização fundiária? Registro de imóveis.zona.br, papel notório. Regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanas, ambientais e sociais que visam regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das ações, das funções sociais. O que faz a regularização? A Lei 11.977 de 2009 explicitou a atribuição dos municípios na definição dos procedimentos de regularização fundiária em seu território, que deve ser feita por meio de uma norma municipal, podendo ser uma lei, um PEJ, 2 decretos ou ambos. Quais são os benefícios de regularização? A regularização fundiária traz segurança para a população, que passa a ter, juridicamente, direito sobre o imóvel em que vive e, consequentemente, pode investir com tranquilidade nesse imóvel. Tá? Quando a gente falar sobre regularização, é isso. Paramos aqui, certo? 3.500 aquilo outro. O município possui 71 ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social Delimitada. Entretanto, nenhuma delas possui regulamentação própria. As ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, são um tipo de zoneamento dentro do qual poderão ser aplicadas regras especiais de uso e ocupação do solo em áreas já ocupadas ou que venham a ser ocupadas por população de baixíssima renda para garantir o direito constitucional à moradia. No que concerne especificamente ao meio ambiente, João Pessoa possui 30,67% do seu território considerado como área verde, sendo 3.459,58 hectares, 86 áreas, de remanescentes vegetais, 1.060
1.025 hectares, 8 áreas de manguezais, 1.690,12 hectares de área degradadas, 114 unidades, 160 hectares de arborização urbana. A quantidade de área verde perfaz média de 47,11 metros quadrados por habitante, considerando que o maior fragmento de Mata Atlântica na área urbana do município representa 14,9% da área verde total, Mata do Buraquinho. O município de João Pessoa apresenta mais de 90% dos bairros com presença de núcleos urbanos informais. Isso corresponde a mais de 100 mil pessoas vivendo em condições precárias de moradia, de falta de infraestrutura, de falta de pavimentações da rua, iluminação pública ou com deficiência de espaços de lazer, creches, escolas, dentre outros equipamentos públicos e comunitários, além da falta de legalização fundiária de seus imóveis. Dentre essas áreas, destaca-se o Complexo Beira Rio, CBR, um conjunto de 8 comunidades com cerca de 1.960 famílias dispostas como núcleos desagregados entre si e rodeado por bairros de classe média dotados de infraestrutura. Como resultado da aplicação da Iniciativa Cidades Emergências e Sustentáveis, ISAS, do Banco Interamericano de Desenvolvimento Internacional, BID, em parceria com a Caixa, um dos temas priorizados para a atuação no município foi desenvolver mecanismos para diminuir as desigualdades urbanas observadas na cidade através de iniciativas que invistam no ordenamento territorial e na melhoria da qualidade de vida desta população, através de um amplo trabalho técnico-social aliado a obras de urbanização dessas áreas, bem como através da construção de novas unidades habitacionais destinadas a famílias que necessitarão ser realocadas dentro do programa. Foram identificadas ações de curto, médio e longo prazo, que incluirão projetos e obras de infraestrutura de saneamento e abertura de ruas, melhoria da acessibilidade e construção de apartamentos, melhoria da qualidade do rio Jaguaribe e construção de um parque linear, regularização fundiária e reassentamento rotativo que irão impactar positivamente na diminuição das desigualdades existentes na região. Esses projetos e obras fazem parte de 9 outros contratos dentro do programa João Pessoa Sustentável, a saber, levantamento topográfico dos terrenos, projetos executivos de urbanização, infraestrutura e implantação do parque linear, projetos executivos dos conjuntos habitacionais do CBR, projetos executivos para reassentamento rotativo, obras de infraestrutura e do parque linear, obras para aquisição de 3 conjuntos habitacionais e obras de reassentamento rotativo e regularização fundiária. Item 1.2 Programa João Pessoa Sustentável. Eu vou ler esse item 1.2 e o resto a gente deixa para depois, tá? Vamos lá. Item 1.2 Programa João Pessoa Sustentável. O objetivo geral é promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por meio de melhorias urbana e da gestão municipal. Os objetivos específicos são: quando tem esse parêntese, um I, esse I deveria, certo, ser em letra maiúscula, mas não está. Item 1. Reduzir as carências de infraestrutura e de serviços em áreas subnormais. Item 2. Diminuir o déficit habitacional. Item 3. Modernizar os instrumentos de planejamento urbano e melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos e a prestação de serviços por meio da melhoria dos procedimentos fiscais e de base tecnológica. O programa está estruturado em 2 componentes. Item 1. Desenvolvimento urbano sustentável.
Item 2. Fortalecimento da gestão pública e gestão da cidade. Além desses, inclui ainda atividades ligadas à administração, monitoramento, auditoria e avaliação. Componente 1. Desenvolvimento urbano sustentável e gestão da cidade. 163 milhões,2 mil dólares. Apoiará a diminuição das desigualdades urbanas e o planejamento para a modernização da gestão urbana. Financiará, item 1, elaboração dos projetos básicos executivos de urbanização integrada de áreas subnormais no Complexo Beira-Rio, CBR. Item 2, infraestrutura urbana, como redes de esgoto, de drenagem, pavimentação de vias e construções de equipamentos públicos e de lazer no Complexo Beira-Rio, CBR. Item 3, atividades e obras visando a recuperação do lixão do Rocha. Item 4, construção de 3.184 habitações de contrapartida para a população de baixa renda. Item 5, reassentamento de cerca de 851 famílias do Complexo Beira-Rio e regulamentação fundiária. Item 6, melhoria dos instrumentos de gestão e planejamento urbano e ambiental. Item 7, elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres Naturais. Item 8, Plano de Descarbonização e Adaptação de Redução de Riscos a Desastres Naturais. Item 8, Plano de Descarbonização e Adaptação Climática. Item 9, Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio, CBR. E, item 10, implantação do CCC, Centro de Cooperação da Cidade, contemplando atendimento integrado às emergências, situações de risco, segurança pública e mobilidade. O processo de reassentamento involuntário ocorrerá em função de ações vinculadas ao componente 1 do programa. Em específico, ações para substituição de moradias em risco por moradias dignas, que exigirá reassentamento de 851 famílias. E ainda é oportuno destacar que, para as famílias que não serão reassentadas e que permanecerem no Complexo Beira-Rio, será objeto de ações de regularização fundiária. Aquela velha questão de você ter a sua documentação. Componente 2. Fortalecimento da gestão pública, 24,9 mil dólares. 24,9 mil dólares. Este componente financiará as seguintes ações. Item 1. Reestruturação organizacional das secretarias envolvidas. Item 2. Atualização da planta genérica de valores. Item 3. Implantação do novo modelo de gestão dos contribuintes. Item 4. Implantação do novo modelo de cobrança. Item 5. Desenvolvimento de um novo sistema de administração tributária. Item 6. Implantação do modelo de gestão do patrimônio municipal. Item 7. Implantação da escola de governo. Item 8. Implantação do novo modelo de gestão de compras. Item 9. Implantação do programa de educação fiscal. Item 10. Implantação do processo eletrônico. Item 12. Implantação do modelo de gestão financeira e contábil. Item 13. Redefinição do modelo de assistência social do município. Item 14. Melhoria do modelo de atuação de defesa civil. Item 15. Aperfeiçoamento da infraestrutura física e de tecnologia da informação. E item 16. Implantação do data center em uma sala segura certificada e com padrões de segurança internacionais. Vamos focar em uma coisa. Virtualização dos processos administrativos por meio do processo eletrônico. Isso já acontece com Prefeitura Conectada. Seu site da Prefeitura Conectada, atendimento ao cidadão. Tudo que você fazia nas secretarias manualmente, agora é tudo à distância. Como contrapartida da PMJP, Prefeitura Municipal de João Pessoa, foram oferecidos, entre outros, 4 conjuntos habitacionais, a saber, conjunto habitacional Vista Alegre, conjunto habitacional CH, Saturino de Brito, CH, conjunto habitacional Colina de Gramame, CH, conjunto habitacional São José.
Para cada um deles, foi preparado um Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, PERS. A saber, o PRR Saturnino de Brito, o PRR Vista Alegre, o PRR Colinas de Gramame e o PRR São José. Nos referidos planos de reassentamento e relocalização estão definidos o marco legal, o mecanismo de seleção de beneficiários, os critérios de seleção, os instrumentos de planejamento e o trabalho técnico-social. Além de um capítulo final demonstrando a consistência do Minha Casa Minha Vida, PMCMV, com a política OP 710 e as demais diretrizes do banco. Quando fala banco é o BID. Os 4 empreendimentos habitacionais foram implantados pela SENHAB com recursos do governo federal através do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Juntos, 4 conjuntos habitacionais proveram moradias adequadas para 3.184 famílias, totalizando um contingente de beneficiários de ordem de 12.736 pessoas. Deste contingente, 1.600 pessoas no CH Saturnino de Brito, 8.064 no CH Vista Alegre, 1.728 no Colinas de Gramame e 1.600 em São José, conforme dados na tabela abaixo. Eu não vou ler a tabela que a gente já leu, né? Os empreendimentos construídos através do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida, podem gerar reassentamento de 2 naturezas, quais sejam: reassentamento voluntário, onde as pessoas buscam livremente a SEAB e se inscrevem no cadastro de demanda habitacional para ceder uma moradia através do Programa Minha Casa Minha Vida. Ou, item 2, reassentamento voluntário. Se considerado que uma pequena parcela das unidades residenciais construídas pelo PMCMV podem ser destinadas por determinação do Ministério Público em parceria com a Defesa Civil para famílias em situações de risco que não estavam inscritas no cadastro de demandas habitacionais da SENHAB, assim, o caráter involuntário do reassentamento poderia ser entendido como a saída obrigatória da moradia de origem em situação de risco. A tabela inserida a seguir mostra a proporção de reassentamento voluntário e involuntário em cada um dos empreendimentos habitacionais oferecidos em contrapartida, destacando a natureza de reassentamento em cada um deles. No conjunto habitacional Vista Alegre, o empreendimento está composto por 11 blocos, com um total de 2.016 unidades habitacionais. Até a presente data, totaliza-se 1.120 unidades habitacionais. No CH Vista Alegre, quais sejam 11, 10, 9, 8, 7 e 6, os demais residenciais remanescentes dos 5, 4, 3, 2 e 1 estão em construção e tiveram ordem de serviço para retomada de obras assinadas com previsão de retomada em agosto de 2020. Com a estimativa de início da entrega das etapas da obra em dezembro de 2020. A formação da demanda do conjunto habitacional Vista Alegre é composta por reassentamento involuntário, oriundo de ocupações irregulares, totalizando 100. Em termos absolutos, 613 famílias se enquadram nesse perfil, que corresponde a 54,7% da demanda de beneficiários. Temos também a demanda formada de famílias inscritas no PMCMV, que corresponde a 507 famílias reassentadas voluntariamente, ou seja, 45,3% da demanda de beneficiários que se encontravam em reassentamento definitivo. No caso do conjunto habitacional Saturnino de Brito, são 400 unidades habitacionais construídas que atenderam 400 famílias residentes no próprio bairro, anteriormente em situações de risco e, portanto, 100% dos casos são de reassentamento de caráter involuntário. No caso do conjunto habitacional do Colinas de Gramame, são 432 unidades habitacionais construídas para atenderem 432 famílias, sendo 383 famílias oriundas de reassentamento voluntário,
através do cadastro de demandas da SENHAB, Secretaria Municipal de Habitação, e 49 reassentamentos involuntários advindos de ocupação irregular. No caso do conjunto São José, são 336 unidades habitacionais construídas que atenderam 336 famílias residentes do próprio bairro, anteriormente em situações de risco e, portanto, 100% dos casos são de reassentamento de caráter involuntário. As próximas pautas eu vou ver depois, tá? Paramos e continuamos daqui. Pautas para o reassentamento involuntário.